Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para que nós possamos aprender mais sobre as verdades eternas da nossa Bíblia. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, grande é o Senhor e soberano. Santo, santo é o Senhor. E nós te damos graças, Senhor, pelas belezas, pelas providências, pelo teu cuidado para conosco. Neste momento, nós convidamos o Espírito Santo de Deus para fazer presente aqui neste momento, nas casas também, para que nós possamos entender as verdades eternas que o Senhor tem preparado para nós na tua sagrada Bíblia, que nós possamos entender e compreender. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que eu escolhi foi obediência. A primeira obediência começou lá, a desobediência começou lá no céu. Então, eu vou falar um pouquinho sobre desobediência e vou falar da obediência. A primeira desobediência, como nós já conhecemos, foi a de Lúcifer. Deus fez uma regra lá no céu. E essa regra está escrito, está bem assim no livro História da Redenção. É o livro que eu trouxe hoje para a gente estar estudando sobre obediência. A palavra do Filho devia ser obedecido tão prontamente como a palavra do Pai. Era um mandamento, era uma lei de Deus. Então, Jesus deveria ser reverenciado assim como Deus era reverenciado pelos anjos no céu. E houve uma desobediência no céu. E Lúcifer ali, junto com uma terça parte dos anjos, começou a se rebelar contra o mandamento, a lei que Deus havia estipulado no céu. Então, nós tivemos aí a primeira desobediência. A primeira desobediência nós tivemos aqui na terra. Diz bem assim no capítulo 3, no livro História da Redenção. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore foi especialmente designada por Deus para ser a garantia de sua obediência, fé e amor a Ele. Então, Deus sempre estava colocando um estatuto, uma lei, diante de nós, para que nós fôssemos obedientes. E não foi diferente com Adão e Eva. Infelizmente, nós conhecemos a história e como ela teve uma história trágica. E por isso, hoje, nós vivemos no mundo de pecado por causa da desobediência. Mas eu quero falar de uma outra obediência. Eu quero falar a obediência de Abel e a desobediência de Caim. Aqui no capítulo 6 do livro História da Redenção diz: estes irmãos tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Deles era requerido que praticassem um sistema de humildade e obediência. Caim não ouviu a voz de Deus, porque ele tinha uma pequena revolta em seu coração, porque ele não aceitava, quando ele ouvia a história que seus pais foram expulsos do Éden. Então, ele era desobediente a Deus. Mas Abel não. Abel, ele era obediente a Deus. E aí, um pouquinho mais aqui na frente, nós temos também dois personagens, Sete e Enoque. Sete, aqui no capítulo 7, do livro História da Redenção, diz assim: separou-se dos corruptos, descendente de Caim, e lutou, como teria feito Abel. Então, Sete, ele lutou para não estar nessa descendência, para volver a mente dos homens pecadores à reverência, à obediência de Deus. Então, nós temos aqui Lúcifer, que desobedeceu a Deus no céu. Nós temos Adão e Eva, que desobedeceu a Deus, quando Deus falou para ele não tocar naquela árvore do fruto do bem e do mal. Nós temos aqui Caim, que também desobedeceu a Deus na hora de ofertar ao Senhor. Mas nós temos aqui Sete e Enoque.
E Abel, que obedeceu a Deus com a sua oferta. E aqui fala que Sete, em todo momento, tentava se desviar da descendência de Caim. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a obediência de Enoque. O Senhor ensina aqui uma lição da maior importância pela transladação de Enoque, um descendente do decaído Adão, que seriam recompensados todos que pela fé confiassem no sacrifício prometido e fielmente obedecessem a seus mandamentos. E nós temos esses mandamentos, está lá em Êxodo 20. Nós temos esse mandamento, os mandamentos de Deus. E Deus hoje nos convida para que nós obedecemos. Aqui ainda no capítulo 7 do livro História da Redenção, quero ler o último trecho. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. Então, irmãos, Deus, com a sua infinita misericórdia, veio nos orientando desde a queda de Adão e Eva. E veio um mandamento para que, quando Moisés auxiliava aquele povo, orientava aquele povo na caminhada, nós tivemos a tábua da lei. Estamos aí com os mandamentos de Deus a ser seguido com obediência. Hoje eu faço uma pergunta para vocês. Vale a pena obedecer a Deus? Quais são os benefícios em obedecer aos mandamentos de Deus? Esse livro aqui eu comecei a ler nas madrugadas, História da Redenção. E eu tenho um sonho de ir para o céu. E para eu ir para o céu, eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus. Eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia de vocês em Hebreus 5, capítulo 5, verso 8 e 9. Nós vamos ver um pouquinho só, nesses dois versos, sobre a obediência de Jesus perante o Pai. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Concluindo, eu quero dizer para vocês, se Jesus sofreu e nos deu o direito da salvação, muitas vezes nós não queremos guardar a lei de Deus porque nós achamos pesadas demais. Achamos que é difícil. Sabe, irmãos, quando nós colocamos na mão de Deus, assim como Abel se colocou, como Sete se colocou, como Enoque se colocou, eu acredito que eles não acharam pesados os mandamentos de Deus. Que nós possamos nos colocar na mão de Deus, obedecer à lei de Deus, para que nós possamos fazer parte da história da redenção de Cristo. Que nós possamos, neste momento, fechar os nossos olhos, orar e agradecer a Deus e pedir para que Deus nos ajude a ser obediente ao Senhor. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, em tempos, sempre tem nos orientado para que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis, Senhor. Às vezes achamos difícil, Pai, e por isso nós pedimos a ajuda do Senhor, que nos ajuda a ser obediente, porque nós queremos fazer parte, Senhor, da história da redenção. Nós queremos fazer parte, Senhor, desse grupo remanescente. Nós queremos fazer parte, Senhor, daquela mesa que o Senhor está preparando para nós. Nos ajuda, Pai querido, a compreender as verdades eternas da Bíblia. Nos ajuda, Pai querido, a ser obediente ao Senhor, que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade em nossa vida. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.